Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. É com grande alegria que estamos aqui na casa do Senhor, servindo ao Deus Altíssimo. Nós temos muito do que nos alegrar diante de Deus. Eu trago o cumprimento do nosso pastor ali da congregação de São Brás, José Terrutino. Ele manda cumprimentos e um abraço fraterno, nosso pastor local. Eu já o cumprimentei anteriormente, eu até estava comentando, pastor, o senhor deu um curso lá de treinamento do diaconato, né? Ele foi, eu estava lá presente, eu fui seu aluno. Amém. Eu estou muito alegre de estar conhecendo aqui a congregação dos amados irmãos, é a primeira vez que estou aqui, atendendo o convite do nosso presbítero Celso. Muito obrigado, Deus abençoe. E eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos uma breve passagem que se encontra em João, capítulo 17. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 17, verso 1 e 2. E assim diz a palavra do Senhor. Jesus falou assim, e levantou os seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Amém. A Maria participou. Vai se sentar? Vou compartilhar com os amados irmãos um tema que vem aquecendo meu coração desde o final do ano passado. E sempre que eu estou ministrando na escola bíblica dominical, ali na congregação, sempre volto para o mesmo tema, que é sobre a vida eterna. A gente ouve tão pouco hoje em dia falar sobre a vida eterna, e principalmente nesse ano, que nós temos um tema tão maravilhoso. Qual é o tema do nosso ano? Alcançar Curitiba para Cristo, nossa missão, nossa paixão. O tema do ano é sobre evangelização e missão, que é o papel da igreja, né? O que Cristo ordenou para a igreja? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E o que é o evangelho de Cristo, né? Vamos meditar um pouco sobre isso hoje. Eu intitulei essa mensagem de A Vida Eterna que nos chama. Nós vimos ao longo de muitos anos, séculos, milênios, o tema sobre vida eterna sendo tratado no mundo lá fora de diversas maneiras. Até fábulas foram criadas. Eu acredito que quem já ouviu das fábulas arturianas, já ouviu falar sobre a fonte da juventude, onde uma pessoa bebe dessa fonte e vive eternamente, né? Um corpo imortal. E a gente ouve em vários contextos, em várias histórias, em vários lugares sobre o que seria a vida eterna para essas pessoas, ou para o mundo, que é diferente do que a gente entende por vida eterna. E aí a gente começa a pensar, como é que os antigos enxergavam a vida eterna? No Egito, na mitologia deles lá, no panteão, eles acreditavam sobre o campo de juncos, onde a pessoa viveria eternamente com os deuses deles, né? E o que acontece? Era necessário que eles embalsamassem, né, os corpos para preservar, porque se o corpo fosse destruído, a alma não poderia viver lá no campo de juncos. Era a visão dos egípcios. Na Mesopotâmia, eles acreditavam que a vida eterna, viver eternamente, era exclusivo para os deuses que eles serviam. O ser humano tentou vencer a morte de N maneiras, né? Criando experimentos, até tentando fazer alquimia para prolongar a vida do ser humano. Até que o ponto do século XXI, eles falaram assim: a vida eterna é impossível de ser alcançada, então tem que se viver o momento, eternizar o momento. E aí
pequenas fagulhas de prazeres, eles tentam, dessa maneira, eternizar a sua vida. São tolos. São pessoas que não entendem a realidade da vida, ou da vida futura. E o que é feito aqui reflete na eternidade. Nós vemos também pessoas tentando eternizar a beleza, né? Criar maquiagens, botox, cirurgias plásticas, e até tentando eternizar aquela imagem que ele tem sobre si. Mas a morte é uma realidade, não é verdade? E essa beleza não é eterna, essa beleza carnal. E o que acontece? Também estão errados sobre a vida eterna. Eles buscam encontrar um sentido para a vida, um sentido para as coisas que eles fazem. E aí, vamos olhar a palavra do Senhor. No Velho Testamento, nós encontramos 3 passagens sobre a expressão, ou parecido com a expressão sobre vida eterna. A primeira delas é em Gênesis 3, 22. Quando Deus fala que não era bom, agora que o homem se tornou semelhante a Deus por ter pecado, conhecendo o bem e o mal, que ele tomasse da árvore da vida e vivesse eternamente. Naquele contexto, o homem foi expulso do Éden. Segunda passagem que nós vemos, algumas traduções mudam, mas a tradução mais antiga, de Deuteronômio 32, 40, fala que sobre a minha vida eterna. É um contexto que Deus está falando com o seu povo e ele arroga para si a autoridade da sua vida eterna sobre aquelas palavras que ele está falando para o povo. A vida eterna. E Daniel 12, verso 2. Que alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Temos essas 3 passagens mais explícitas. E as 3 passagens parecem ter uma relação com o conceito de imortalidade. Certo? O existencialismo da matéria eterna. Porque quando Deus criou o homem, não foi para que ele morresse, mas que ele vivesse eternamente, com base na árvore da vida. Quando Deus fala sobre o meu nome, sobre a minha vida eterna, o que ele está querendo dizer? Sobre sua infinitude, né? Sua existência eterna. E Daniel 12, 2 fala sobre uma vida eterna lá, em paralelo ao horror e vergonha eterna. Que vida eterna é essa que Daniel fala? Dá a entender que é sobre o contexto de imortalidade também. Então, eu faço a pergunta: a vida eterna poderia ser igualada ao conceito de imortalidade do corpo? É correto afirmar que a vida eterna pode ser resumida a esse conceito? Imortalidade da matéria é a vida eterna? Seria este o segundo tópico dessa mensagem. Para entender o que é imortalidade do corpo, temos que entender o que é a mortalidade, a qual todos os homens estão destinados hoje. Como eu falei anteriormente, Deus não criou o homem para que morresse, mas que vivesse eternamente comendo da árvore da vida, que ficava no meio do jardim. Mas o homem pecou e foi expulso do Éden. E o que acontece ali? A morte chega para Adão. E o que é a morte? Quando nós vamos analisar, um dicionário vai dizer que é a extinção da vida, da existência. Deixa-se de existir alguém, uma vida. A morte seria isso segundo o dicionário. Mas no conceito bíblico, no conceito teológico, morte quer dizer separação. Separação do quê? Do material e do imaterial. Como diz em Eclesiastes 12, verso 7. Que o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito a Deus que o deu. Aqui nós entendemos em Eclesiastes que há uma separação do que é imaterial e do material. Mas, para entender bem essa questão da morte,
Vamos analisar o projeto da criação de Deus lá em Gênesis 3. Deus sempre no final da tarde ia se encontrar com Adão no Jardim do Éden. Isso demonstrava o que para nós? Uma relação de intimidade de Deus com o homem. E, primariamente vindo de Deus, Deus vinha se encontrar com Adão para se relacionar com ele. Quando Adão peca, o que acontece? Quando Deus vai se encontrar com Adão, a primeira pergunta é: Adão, onde estás? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabia onde Adão estava, mas aquela frase já representava uma separação de Adão e de Deus. E que separação era essa? A separação espiritual. Então nós começamos a entender que a mortalidade do corpo é o resultado da mortalidade espiritual. Deus estava separado do homem devido à desobediência de Adão. Adão desobedeceu e a partir daquele momento o pecado entrou no mundo. E por causa do pecado de um homem, todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. Então nós começamos a entender que para falar sobre vida eterna, temos que falar claramente sobre morte. Tanto a morte material, quanto a morte espiritual. Então, no conceito natural, como eu já falei, o dicionário seria o fim da existência. Mas, no caso, no conceito teológico, é separação. Então, entendemos pela Escritura que a morte do corpo não é o estado final do homem. Segundo Eclesiastes 12, verso 7, nós entendemos que a alma, o espírito, segue a Deus, o Deus, para o julgamento. Se vai para o lugar temporário de castigo, nós entendemos que é o inferno, ou se ele vai para o paraíso, que hoje está debaixo do trono de Deus. E aí, em Daniel 12, 2, ele fala que todos ali serão ressuscitados, justos e injustos, diante de Deus para o julgamento no final dos tempos. Então podemos concluir que a imortalidade será dada a todos, para colher para sempre os frutos das suas ações. Então, a imortalidade não é sinônimo de vida eterna. Não é. Porque Daniel fala que tanto justos quanto injustos serão ressuscitados. Receberão um corpo imortal. Mas uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Mas quem tem o poder de revelar ou definir o que é vida eterna? Isso é interessante, porque quando Daniel fala sobre vida eterna para um grupo específico, dá a entender que como se o outro grupo não fosse viver eternamente. Mas que vida eterna é essa que Daniel está falando que é diferente daqueles que terão vergonha e horror eterno? Porque esses que terão horror e vergonha eterna sentirão isso, e para sentir terão que ter corpos. Então, o que diferencia essa vida eterna para a vergonha e horror eterno? Quem pode revelar isso? Obviamente, só há um que pode revelar. É aquele que nós servimos e cremos, Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que revela a vida e a morte eterna. Desde Gênesis temos a primeira profecia acerca de Jesus Cristo. E porém inimizade entre a mulher e a serpente. Né? E ela pisará a cabeça e ela morderá o calcanhar. Está ali a profecia sobre o Redentor para a humanidade. Deus envia seu Filho para morrer, ser crucificado por amor. Mas por quê? Qual seria o objetivo dessa promessa? Desse sacrifício? Qual é o objetivo de resgatar a sua criação? Para ter relacionamento com Ele. Primariamente, Cristo foi enviado para restaurar a relação do homem com Deus. Se hoje nós estamos aqui, é porque fomos resgatados num poço, num lamaçal de pecados. Se hoje você está aqui é pela graça
graça do Senhor, porque nós não merecíamos isso, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Eu estou lendo um livro desde o início do ano, estou lendo bem devagar, já estou lendo até mais rápido, e o autor desse livro, ele fala uma frase que me chocou de certa forma. Ele falou assim: Deus tinha sua felicidade antes de criar o homem. Deus tinha sua felicidade, poderia continuar tendo a sua felicidade sem criar o homem. Deus poderia ter aniquilado 100% a humanidade pelo seu pecado e ainda continuaria feliz. Mas ele envia seu filho para resgatar os pecadores. Por quê? Porque ele condicionou a sua felicidade à nossa. Como assim? Você não está compreendendo ainda. Ele condicionou a sua felicidade por quê? Porque a festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando a noiva imaculada estiver diante de Deus Pai, apresentada por Jesus Cristo, haverá um grande regozijo diante de todos, porque está lá a Igreja Santa diante do Senhor, e ali será completa a felicidade de Deus. Até lá Ele está chamando aqueles que precisam, está lá buscando aqueles que precisam ser salvos. Estamos aqui hoje porque Deus se alegra em estarmos na presença dEle. Ele condicionou a felicidade dEle à nossa, que é sermos salvos por Ele. Deus é maravilhoso. O amor de Deus é incompreensível. É incompreensível. Nós não conseguimos entender. O Deus Pai envia seu Filho para morrer por mim e por você. E Ele sacrifica seu próprio Filho. Como assim? Deus Pai sacrifica seu próprio Filho? Sim. Nós vemos isso, sabe aonde? Em duas passagens. Primeiro em Abraão. Abraão, Deus fala: olha, pega teu filho Isaac e sacrifica para mim. Ele pega lá o punhal, quando ele vai sacrificar seu filho Isaac, vem o anjo e fala: opa, para. Deus já proveu o cordeiro. Aquele cordeiro já está apontando para Cristo. Aquele punhal que estava na mão de Abraão, agora vai para a mão de Deus. E aí lá em Isaías 53 nós vemos a passagem que diz: e Deus agradou Moelo. Deus, essa graça, nós não merecíamos, enviou o seu Filho por mim e por você. E nós tínhamos comunhão com Deus a partir de Jesus Cristo, porque nós estávamos em guerra com Deus. A passagem das Escrituras fala que agora temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Por quê? Aí agora temos que entender. Por que foi necessária a morte de Cristo? Quem é Deus? Você consegue explicar quem é Deus para o seu vizinho? Você consegue explicar quem é Deus para a sua família? Você consegue explicar quem é Deus para o seu chefe no trabalho? Quem é Deus? Deus é Espírito. Ele é santo, Ele é justo, Ele é amoroso, misericordioso, onipotente, onipresente, onisciente e imutável. Não há sombra de variação. O mesmo Deus de Gênesis 1 ainda é o mesmo Deus hoje e será o Deus lá, pós-eternidade também. Ele não muda. Esse é o nosso Deus. E os três maiores, na minha opinião, atributos que demonstram esse caráter de Deus é a sua justiça, sua santidade e seu amor. A sua santidade, devido ao pecado de Adão, exigia que fôssemos destruídos. E a justiça do Senhor estava pronta para ser cumprida. Mas o seu amor e sua misericórdia falou: não vou destruir agora. Não vou destruir agora. Essa minha ira, essa minha fúria, eu colocarei sobre o meu filho. A minha justiça será feita no meu filho. E aquele que crê que o Verbo se fez carne, andou entre nós, morreu
de maneira substitutiva, né? Uma substituição penal, porque Ele carregou sobre si nossas dores, nossos pecados. E aquele que crê em Cristo, esse tem a justiça do Senhor aplicado sobre ele, o sangue de Cristo sobre ele. E assim temos comunhão com Deus Pai, porque cremos que o sangue de Cristo tira o pecado do mundo. Nós cremos que Ele tem poder para salvar. E essa é a salvação que nós temos hoje. Essa reconciliação, que antes éramos inimigos de Deus, agora somos filhos por adoção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu pergunto agora, o que é a vida eterna? No versículo 3, a mesma passagem que nós lemos, de João 17, Cristo fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Glória a Deus. Essa é a vida eterna, conhecer a Deus, ter intimidade com Ele. Isaías 53 fala: com seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos. Se você tem um conhecimento de Deus, você já deve estar alegre, porque você está provando da vida eterna no tempo presente. Glória. A alegria de conhecer a Deus. Aleluia. A alegria de conhecer a Deus, essa é a vida eterna. Aleluia. Esta é a vida eterna. Aleluia. Esta é a vida eterna. Esta é a vida eterna. Quando você canta na igreja, você canta por obrigação ou você canta porque você tem a vida eterna? Se você prega o evangelho, você prega por obrigação ou porque você tem a vida eterna? Se você dá o dízimo, você dá o dízimo porque você dá por obrigação ou porque você tem a vida eterna? Acho que vocês não estão entendendo. A vida eterna é conhecer a Deus. Se cantamos é porque nós hoje temos comunhão com Deus Pai. Outrora éramos inimigos de Deus e agora a partir de Cristo somos filhos por adoção. Isso é muito profundo. Nós temos comunhão com Deus Pai. Alguns pensam que ter a imortalidade do corpo é a vida eterna. Não. Da mesma maneira, alguns erroneamente entendem que a morte eterna é como se fosse a extinção eterna da vida. Também não é correto dizer isso. Deus revela, a partir de Cristo, a vida eterna, que é a união com Deus, novamente. E a morte eterna é o quê? Separação eterna de Deus. Separação eterna de Deus. Vergonha e horror eterno. Então, a partir de Cristo nós temos essa comunhão. E nós entendemos que caso nós venhamos a falecer, nosso corpo sofra a separação do imaterial e do material, nós ressuscitaremos e teremos um corpo glorioso como o de Cristo. A vitória de Cristo na cruz, ela é consumada ali na ressurreição, porque como Paulo diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria em vão nossa fé. Mas Cristo ressuscitou, um corpo glorioso, incorruptível, sem mácula nenhuma, e teremos um corpo semelhante ao de Cristo quando ressuscitarmos. E caso não ressuscitarmos e Cristo voltar hoje,
seremos transformados com Ele nos ares, para estarmos eternamente com Ele. Hoje eu estava comentando na EPD. O que é que salva o homem? Crer em Jesus Cristo. O que condena o homem? Às vezes, erroneamente, às vezes até numa conversa informal com familiares, amigos, a gente fala a algumas pessoas que não creem em Cristo que ela vai ser condenada pelos seus pecados. Mas o pecado que condena o homem é o mesmo, entre aspas, seria o inverso daquilo que o salva. Se crê em Cristo salva, então não crê em Cristo condena. Se não é por obras que eu sou salvo, também não é por obras que serei condenado. Mas as obras que eu faço, essa determinará o meu galardão e determinará a punição. Aquele que é salvo por Deus produz bons frutos. Não é verdade? Não foste vós escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Bons frutos só podem ser produzidos por aquele que nasceu de novo, aquele que foi reconciliado com o Pai a partir do sangue de Cristo. E os bons frutos evidencia que ela é uma pessoa nova, criatura. Não é pela obra que ela é salva, mas ela produz obras porque foi salva. E uma mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. O que isso quer dizer? Que não podemos ter duas práticas diferentes, justiça e injustiça. Não podemos estar praticando boas obras e mais obras diante de Deus. Como eu estarei evidenciando que de fato eu tenho uma vida eterna? Porque quando eu falo exatamente isso, e coloque isso na sua mente, quando eu falo, e vocês possivelmente sairão daqui com esse pensamento, se Deus permitir, quando você evangelizar uma outra pessoa e perguntar, você tem a vida eterna? Exatamente você está perguntando, você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Isso é uma reflexão para você também hoje estar aqui. Você conhece a Deus verdadeiramente? O amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos e eles não são penosos. Como purificará o jovem no seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Quando nós falamos de avivamento, é falar em línguas estranhas? Não. Não é apenas falar em línguas estranhas. Esse é o bônus. Isso é maravilhoso. É o poder do Espírito Santo agindo no meio da igreja. Mas o avivamento genuíno é quando nós temos uma transformação da nossa mente, como está lá em Romanos 12. Romanos 12, verso 1 e 2. Que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sejais conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É observando a palavra do Senhor que renovamos o nosso entendimento, que nós entendemos de fato quem é Deus. Deus tem prazer que nós nos deleitemos nele. E como vamos nos deleitar diante de Deus? Observando os seus estatutos, lendo a palavra do Senhor. O verdadeiro avivamento, ele não vem só de falar em língua estranha, um pregador avivalista vindo e basicamente o teto voando por causa do poder que está descendo. Não! O verdadeiro avivamento é quando nós lemos a palavra do Senhor na nossa casa, quando lemos a palavra do Senhor no nosso trabalho, é quando estamos orando ou buscando intimidade com Deus. É isso que Ele quer. Deus te chamou para um relacionamento com Ele. Isso exige conversa. Isso exige você mergulhar nas Escrituras e entender quem é o Deus vivo, quem é o Deus santo, quem é o Deus onipotente.
Quem é o Deus que abriu o mar vermelho? Quem é o Deus que mandou as 10 pragas do Egito? Quem é o Deus que livrou Israel inúmeras vezes e foi misericordioso com a nação de Israel inúmeras vezes? Quem é o Deus que cura cego? Quem é o Deus? Quem é o Deus que cura mudo? Quem é o Deus que expulsa demônio? Quem é o Deus que salva? É o nosso Deus. É o nosso Deus. E Ele deixou a sua palavra aqui para meditarmos, lermos, conhecermos mais a Ele. Medite nessa palavra dia e noite. Busque ao Senhor. O verdadeiro avivamento virá a partir do momento que você se deleita em Deus. Como é que a gente combate o pecado? Porque geralmente a gente tem algum pecado de estimação, né? Eu já ouvi essa expressão uma vez, achei interessante. Às vezes uma fofoca, às vezes distrações, né? A gente se distrai com coisas que não deveríamos estarmos distraídos. Sempre temos alguma coisa ali que está distanciando a gente do Senhor. Mas o que é que faz a gente conseguir combater esses pecados? Conhecer cada vez mais a palavra, porque ela que nos santifica. Aleluia. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é necessário que conheçamos cada vez mais o nosso Deus e busquemos cada vez mais. Na vinda do Senhor será estabelecido o reino milenar, posteriormente haverá a eternidade. Estaremos com o Senhor, governando com Ele no reino milenar. Eu creio piamente nisso. Creio piamente que Ele vai voltar e estarei eternamente com Ele. Mas se eu não tiver nenhum galardão, só estar presente na presença dEle, conhecendo Ele eternamente, eu já estaria um homem mais feliz do mundo. Mas aquele que conhece verdadeiramente Deus e reconhece o favor imerecido que foi recebido, não consegue ficar parado e quer que outras pessoas conheçam. E a partir daí, as boas obras virão. E cada vez mais buscará o Senhor. Terá uma vida piedosa diante de Deus. Como nós evangelizamos? Com poder. Evangelizamos porque o Evangelho tem poder. E por que tem poder? Porque nós conhecemos o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Temos que falar mais, conhecer mais sobre Deus. O último tópico que eu tinha começado a escrever era uma pergunta. Você conhece a vida eterna? Ou melhor, a vida eterna te conhece? Opa, como assim? Isso é importante. Jesus Cristo falou o quê? Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço. Você, em sua casa, tem sentido a presença de Deus? Tem chorado na presença dEle? Você tem ouvido a voz dEle? E agora? Ele tem ouvido a sua voz? Ele quer ouvir a sua voz. O Senhor Deus conhece todas as suas necessidades. Isso é fato. Mas Ele quer ter intimidade. E para ter intimidade tem que ter diálogo. Então chora na presença dEle. Apresenta as tuas causas diante dEle. Se alegra diante dEle. Se alegra pela vida eterna. Pelo sacrifício de Cristo. Se regozije diante do Senhor. Hoje em dia a gente vive um mundo muito secular. Muito secular. Extremamente secular. Estava até comentando com o presbítero Celso aqui no púlpito sobre os tempos difíceis que nós estamos vivendo. E basicamente no Brasil inteiro. Isso. Porque basicamente as pessoas têm amado mais as coisas do mundo do que amado a Deus. E isso é muito triste.
Como assim amar as coisas do mundo mais do que a Deus? Quanto tempo nós priorizamos de Deus na nossa semana? Quanto tempo nós jejuamos? Quantos capítulos da Bíblia nós lemos? Será que é uma luta muito grande acordar para vir para a escola bíblica dominical no domingo? Me entristece bastante, porque alguns anos atrás, eu não sou tão velho assim, uns 15 anos atrás, quase 20, eram lotadas as escolas bíblicas dominicais. Círculos de oração eram lotadas. E houve esfriamento. Mas para que venha o verdadeiro avivamento, é necessário nós voltarmos a ter relacionamento com Ele. É a partir do relacionamento com Deus, conhecendo a Deus de fato, conhecendo a vida eterna, se alegrando diante dEle, que o avivamento vem. Como assim? Um sentido lógico. Se você conhece a Deus, você está alegre, você canta com alegria, você evangeliza com alegria, você vem para a igreja com alegria, é contagiante. Outras pessoas vão começar a se alegrar com você, outras pessoas vão começar a buscar a palavra do Senhor, outras pessoas vão começar a jejuar. O avivamento não vem só apenas do pastor da igreja, é individual, cada um de nós temos que buscar, e a partir da nossa transformação da nossa mente, isso transbordará para a nossa vida. O culto de domingo à noite, ele não é a exceção da nossa vida. Nosso culto tem que ser o corpo todo. Isso quer dizer o dia todo, a semana inteira. O nosso culto é em casa, é no trabalho, é na faculdade. Nós temos que observar cada vez mais a palavra do Senhor. Cristo se revelou para nós, trouxe a reconciliação que outrora havia sido perdida por Adão. Ele, Jesus Cristo, é chamado de segundo Adão, ele que traz essa vida. Se eu fosse dar um sinônimo de vida nesse contexto bíblico, já que morte é separação, vida é união com Deus. A vida, no caso da imortalidade, é a união eterna do corpo e da alma, no corpo imortal. E a vida eterna é ter esse conhecimento com Deus já no tempo presente e para toda a eternidade. Essa união de Deus conosco. A união do crente com Deus. Essa união, ela é importante. Essa vida eterna é importante. Deus quer se fazer conhecer, mas precisamos buscar Ele. Precisamos nos alegrar nele. Meus amados irmãos, essa foi a palavra do Senhor que veio no meu coração. Na real, vem ardendo no meu coração. Vem ardendo. Desde dezembro de 2025, eu venho meditando sobre o tema vida eterna. Quando Deus me levou aqui em João 17, verso 3, que a vida é esta, que conheçam a Ti, como único Deus verdadeiro, e até o Filho que enviaste, minha mente foi transformada de uma maneira, mesmo com 33 anos. Nascido numa cristão, eu nunca tinha me atentado a esse detalhe, que a vida eterna é de fato conhecer a Deus. E isso eu comecei a me alegrar, e venho me alegrando, e tento compartilhar com os amados irmãos em vários lugares, sobre a alegria de ter a vida eterna. Tenha alegria, glorifique a Deus, louve ao Senhor, não se prenda a formalismos, louve a Deus, pregue o Evangelho. Eu estava recentemente em mudança, eu estava sendo Antônio Scorsin para Frederico Scorsin, foi até nesse contexto de mudança que eu conheci nosso presbítero Celso, e em vários momentos eu estava pegando Uber de um lado para o outro, para poder resolver. Eu estava sem carro na época. E toda vez que eu pegava o Uber, eu perguntava a ele assim: o que você entende sobre vida eterna?
Até a minha maneira de evangelizar mudou. E a pessoa tomar um choque e eu nunca parei para pensar sobre vida eterna. Aí eu começar a abrir uma porta de evangelismo por uma pergunta tão simples. O que é a vida eterna? Reflita nisso nessa semana. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Eu conheço a vida eterna. A vida eterna me conhece. Amém. Convido a amada igreja para ficar de pé, fazendo uma oração. Quem hoje aqui sente que precisa de um renovo, mas não um simples renovo no sentido de falar em línguas, não, é de sentir aquela reconciliação que outrora talvez você perdeu aquela alegria de estar diante de Deus, diante da casa do Senhor, pregando a sua palavra. Hoje é o tempo, hoje é o tempo para você se alegrar, porque Deus está aqui. Deus está aqui, se revelando para você através da sua palavra. Se alegre diante de mim, diz o Senhor. O Senhor Deus quer renovar essa vontade de ler a Bíblia, de voltar a jejuar, de voltar a orar. Esse é um momento de reconciliação. Talvez você tenha esfriado espiritualmente, mas esse é o momento. Aleluia. Não é vergonha. Não é vergonha buscar essa alegria no Senhor. Hoje é o tempo de se alegrar diante de Deus. E Ele quer se alegrar por você. Venha diante dEle. Vamos orar. Vamos pedir para o Senhor que a presença dEle se faça presente hoje aqui. E o seu coração saia aquecido, saia diferente, transformado diante do Senhor. Oh Deus, Deus poderoso, Tu conheces, Senhor, o coração de cada um. Já que ninguém vem à frente, tudo bem, mas aí onde você está, feche os seus olhos. Vamos ao Pai em oração. Ó Deus eterno, Deus de misericórdia, Tu me trouxeste aqui, Senhor, para trazer a Tua palavra. Tu é o Senhor Deus que se responsabiliza, e o Senhor sabe que a Sua palavra não volta para o Senhor vazia. Há alguém que precisa desse renovo, de sentir esse amor, de se sentir grato e reconhecer que era pecador diante de Ti. Esteve tanto tempo na sua casa, mas precisa se alegrar de novo. Precisa buscar mais de Ti, ler mais a Tua palavra. Ó Deus, aqueles que precisam, Senhor, de uma reconciliação com o Pai, mediante o Teu Filho, Senhor. Vem, Senhor, age no coração, age para que esse coração seja um coração vivo diante de Ti, um coração alegre, que pratica boas obras, que quer compartilhar o Teu Evangelho, que possamos ganhar almas para o Teu reino, porque o reino de Deus é chegado, Senhor. Eu Te agradeço, Deus, por ter trazido todos aqui, Senhor. Ó Deus misericordioso, Tu és maravilhoso. Eu só Te agradeço, Senhor, Te louvo, porque Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Ó Senhor, e a terra está cheia da Sua glória, porque Tu és maravilhoso. Não há outro Deus como Ti, Senhor. Tu és onipotente, onipresente, onisciente. E eu Te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito na vida de cada um aqui. Ó Deus eterno, Deus misericordioso, age naquele coração que está duro, que está frio. Ó Senhor, transforma, Senhor, porque a vida eterna é esta, conhecer a Ti. Não há outra vida eterna fora de Ti, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor, e ninguém vai ao Pai se não for por Ti. Oh Deus eterno, que o Espírito Santo haja nesse lugar,
testificarem da tua salvação. Ó Deus eterno, eu te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.